Bom dia, galerinha do nono ano! Não, gente, não é a tia Michele, é o tio Lula que tá falando, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer a nossa aula número 2, né, desse terceiro bimestre. Ela está localizada no volume 3 do nosso livro, capítulo 8, página 26. O assunto é funções, ok? Parte 1, porque nós vamos dividir em outras etapas, ok? Vamos lá. Noção de função e relação entre duas grandezas. Para a gente falar de função, a gente tem que entender que a função ela vai abordar uma relação entre duas grandezas, tá ok? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado, tá? Através de valores, tá bom, gente? Situação problema. A prática da corrida é muito saudável e a cada dia ganha mais adeptos. Além de melhorar a condição cardiovascular, correr aumenta a resistência do corpo e queima calorias, o que auxilia no controle da massa corporal. Por isso que vocês veem que o tio tá enxuto, tá legal. Por quê? Porque o tio pratica essa atividade, né, de fazer corridinha, por isso que eu tô bem, tá? No entanto, quem pratica esse esporte deve ser acompanhado por um profissional que oriente o tempo e a velocidade da corrida e deve ter cuidado com algumas articulações do corpo para evitar lesões. Uma pessoa com 60 quilos de massa que pratica corrida com velocidade de 9,6 km por hora gasta aproximadamente 10 quilocalorias por minuto de exercício. Nessa situação, observamos algumas grandezas relacionadas como tempo, quantidade de quilocalorias, velocidade e massa. Uma das relações que podemos obter envolve as grandezas, tempo e quantidade de quilocalorias gastas. Próximo slide. Relação entre duas grandezas, né? Continuação. Na tabela a seguir estão registradas as quantidades de quilocalorias gastas de acordo com o tempo do exercício. Então eu tenho em cima tempo da corrida, que está em minutos, e embaixo quilocalorias gastas, ok? Identifica-se, né, por K, a letra K e cal. K de quilo, cal de caloria. Então, em cima eu tenho tempo da corrida em minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, 60 minutos, que significa a mesma coisa que uma hora, né? Mas daí está em minutos. E embaixo eu tenho o valor de quilocalorias gastas, né? Correspondente a cada tempo. Ó. 1 minuto são gastos 10 quilocalorias. 2 minutos corresponde a 20 quilocalorias. 3 minutos, 30 quilocalorias, e assim por diante. Podemos observar que essa pessoa gasta 600 quilocalorias em 1 hora de corrida. Então, se você olhar para a tabela, lá onde está 600, que corresponde a quilocalorias gastas, o tempo em minutos está 60. Só que aqui ele colocou para a gente 1 hora, mas nós já sabemos que 1 hora são 60 minutos. A relação estabelecida entre o tempo da corrida, T, em minutos, e a quantidade de quilocalorias gastas, Q, é indicada por Q igual a 10 vezes T. Ok? Então montou-se aí uma relação, né? E aí eu tenho duas variáveis, Q e T. T de tempo e Q de quilocaloria gasta. Ok? Então Q igual a 10 vezes T. Assim, em 45 minutos de corrida, a pessoa gasta Q igual a 10 vezes 45, igual a 450 quilocalorias. Em 1 hora e 15 minutos, ou seja, 75 minutos, tem que converter todo o tempo para minutos, tá, gente? Em 75 minutos, o tempo, o gasto é de Q igual a 10 vezes 75, igual a 750 quilocalorias. A quantidade de quilocalorias gastas depende do tempo de corrida. As grandezas envolvidas estão relacionadas de modo que a cada valor não negativo de T está associado a um único valor de Q. A quantidade de quilocalorias gastas é dada em função do tempo da corrida. Aí eu coloquei um negócio aqui em destaque pra gente, tá? Nesse quadro que está em vermelhinho aí, para já começar a despertar nossa atenção para situações futuras. Se duas grandezas representadas pelas variáveis x e y estão relacionadas de modo que a cada valor de x está associado a um único valor de y, dizemos que y é dado em função de x.
Uma função é uma regra que associa a cada x um único y. Isso vai ser muito importante lá na frente, quando nós formos estudar a representação gráfica das funções. Vou repetir. Uma função é uma regra que associa a cada x um único y. Ficou claro isso, gente? Beleza, então vamos adiante. Lei de formação de uma função. André é vendedor em uma loja e seu salário mensal é formado por duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 1.350, uma parte variável, que corresponde a 3% do valor total vendido por ele. Como 3% é igual a 3 dividido para 100, que é igual a 0,03, relacionamos o salário mensal Y e o valor total X das vendas feitas por André durante o mês, ambos em reais, da seguinte maneira. Salário mensal, que é Y, está embaixo aí, é igual a 1.350 mais 0,03 vezes valor total das vendas, que embaixo está identificado por X. Ou seja, reescrevendo o que nós falamos, Y é igual a 1.350 mais 0,03 vezes X, ok? Onde Y é o salário mensal, a primeira variável Y é o salário mensal, e X, a variável X, é o valor total de vendas no mês. O salário depende do valor das vendas. Para cada valor não negativo de X, existe um único valor de Y associado. Portanto, o salário mensal de André é dado em função do valor total das vendas feitas por ele durante o mês. A fórmula Y igual a 1.350 mais 0,03 vezes X é denominada lei de formação da função, ou simplesmente lei da função. Nessa fórmula, temos duas variáveis y e x. A variável y é chamada de variável dependente. Depende do valor de x. Ao passo que a variável x é chamada de variável independente. Vamos adiante. Bom, continuando falando sobre lei de formação. Como o y depende de x, ou seja, y é dado em função de x, utilizamos uma notação que substitui x por f de x. Lemos f de x. Y é igual a f de x. Y é função de x. Assim, a lei de formação da função pode ser escrita como y é igual a 1.350 mais 0,03 vezes x, ou f de x igual a 1.350 mais 0,03 vezes x. Conhecendo a lei de formação de uma função, podemos responder a algumas perguntas como: se em determinado mês o valor das vendas feitas por André for de 50 mil, qual foi seu salário? Então, olha só, X é 50 mil, que é o valor das vendas efetuadas por André. Então, f de x vai ser, f de x é igual a 1.350 mais 0,03 vezes x. Como x é 50 mil, então eu tenho f de 50 mil igual a 1.350 mais 0,03 vezes 50 mil. Por quê? Substituir o x por 50 mil. Então eu tenho f de 50 mil igual 2.850. Por quê? Ele somou 1.350 ao resultado do produto, 0,03 vezes 50 mil. Ok? Portanto, o salário de André naquele mês foi de R$ 2.850. Uma outra situação. Qual deve ser o valor das vendas de André para que seu salário seja de R$ 3.300? Gente, agora é o contrário. Na primeira situação, nós substituímos o valor de X por 50 mil, porque o X representa as vendas feitas por André. Agora está dizendo que o salário dele é de 3.300. Então agora o 3.300 vai ser o Y. E ele está querendo saber qual é o valor total das vendas realizadas por André, ou seja, o valor de X. Vamos ver. F de X é igual a 1.350 mais 0,03 vezes X. Só que F de X é igual a 3.300. Então, onde vai aparecer F de X, nós vamos substituir por 3.300. Então, ficou lá em cima. 3.300 é igual a 1.350 mais 0,03x. Então, 0,03x é igual a 3.300
menos 1.350. Trocou de lado, troca o sinal. Então eu tenho que x é igual a 1.950, que é o resultado da diferença, né? De 3.300 menos 1.350, dividido por 0,03. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então x é igual a 65 mil. Portanto, o André deverá vender 65 mil para que seu salário seja de R$ 3.300. Vamos adiante? Gráfico de funções, parte 1. Além da representação algébrica, as funções podem ser representadas geometricamente por meio de gráficos. Acompanhe as situações a seguir. Situação problema 1. Carro flex, etanol ou gasolina. Mesmo após os veículos bicombustíveis celebrarem 15 anos de lançamento no Brasil, o motorista ainda vacila ao abastecer. A expressão perde-ganha é perfeitamente aplicável às vantagens e desvantagens de se abastecer o carro flex com o derivado do petróleo ou da cana. Mesmo celebrando 15 anos de lançamento no Brasil, o motorista ainda vacila ao abastecer, principalmente quando há variação de preços nos postos. Gasolina. Sua indiscutível vantagem é seu consumo inferior ao do etanol. Não representa necessariamente um custo menor por quilômetro rodado, pois ele é geralmente compensado pelo preço proporcionalmente inferior do derivado de cana. Mas a consequência direta é proporcionar maior autonomia, que é o quê? De maior deslocamento do veículo, né? Por um espaço percorrido maior. Ou seja, reduzir as paradas para abastecer. Vantagem que se percebe principalmente na estrada, onde o motorista é forçado a parar em postos desconhecidos. Vamos lá. Etanol. Permite que o motor tenha taxa de compressão superior, aumentando sua eficiência térmica. Em outras palavras, mais potência nas rodas. Outra vantagem é seu reduzido teor de carbono, cerca de 1/3 da gasolina, que o torna mais limpo. Em compensação, o consumo do etanol é cerca de 25% a 30% superior ao da gasolina, obrigando o motorista a parar mais vezes para abastecer. O motorista pode não se importar com potência, autonomia, nem meio ambiente, mas somente pelo custo do quilômetro rodado. Em outras palavras, qual dos dois representa a menor despesa no final do mês? Ao se optar por abastecer o carro com etanol ou gasolina, uma das análises a ser feita é em relação ao rendimento por litro de combustível. Observe as informações da tabela que mostra o consumo de gasolina de um modelo de carro flex. Então, aí, ó, tem uma tabelinha. Consumo de gasolina em litros. Embaixo, distância percorrida em quilômetros. Então, olha só. Para um consumo de 1 litro, tem uma distância de 11 km percorrido. Para o consumo de 2 litros, 22 km. Para o consumo de 3 litros, 33. Para o consumo de 4 litros, 44. Para o consumo de 5 litros, 55. E assim por diante, ok? Vamos lá. Continuando falando sobre gráficos, né? E essa abordagem aí do consumo. A fórmula que relaciona a distância percorrida D em quilômetros e o consumo de gasolina X em litros é dada por D igual a 11x, ou ainda D igual a 11 vezes X. Vamos representar graficamente a função dada por D igual a 11x, utilizando um plano cartesiano. Os valores da variável independente, né, são marcados no eixo das abscissas, eixo horizontal, que é o meu x. Tá? Os valores da variável independente são marcados no eixo das abscissas, eixo horizontal, que eu acabei de falar. E os valores da variável dependente no eixo das ordenadas, eixo vertical, que é o meu y. Como x é a variável independente e d é a variável dependente, cada ponto do gráfico tem coordenadas x, d. Tá? X está no eixo x e d está no eixo y. Na tabela da página anterior, temos os pontos 1, 11, 2 e 22, 3 e 33, 4 e 44 e 5 e 55. Representando esses pontos em um sistema de coordenadas, temos. Então, olha aí o plano cartesiano abaixo. Né? Nesse plano cartesiano abaixo, no eixo horizontal, que é o eixo x,
representa o consumo em litros. No eixo vertical, né, que é o eixo Y, nós temos o deslocamento em quilômetros, tá bom? Então, olha só, nesse plano cartesiano ele foi colocando então os pares ordenados que ele nos deu. 1 e 11, 2 e 22, 3 e 33, 4 e 44, 5 e 55. Bom, se você perceber atentamente, se você acompanhar, né, o crescimento ou ainda a localização desses pares ordenados, você vai perceber, né, que ele vai, se você for acompanhando os pontinhos, né, você vai perceber que ele vai nos representar uma reta. Olha só, acompanha só. Só para vocês lembrarem, uma reta ela é uma infinidade de pontos. E para eu construir uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então, se você acompanhar, você vai ver que, né, eu tenho uma reta. Observação. Note que no eixo Y adotamos uma escala diferente da usada no eixo X, para facilitar a visualização dos pontos. Beleza, vamos adiante. Continuando aí, parte 4 do gráfico de funções. Como o consumo é dado por um número real não negativo, o menor valor que x pode assumir é zero. Tá certo? É o menor, é zero. Além disso, o gráfico é formado por uma reta, pois x pode assumir qualquer valor real igual ou superior a zero. Então, olha lá, começou no zero. Tá certo? Ou seja, 0, 0. Por quê? 0 litros, 0 distância percorrida. Aí com 1 litro, olha lá o parâmetro, 1,10. Tá vendo lá? Com 1 litro, não é nem 10, é um pouquinho acima do 10, né, gente? Se eu não me engano era 11, deixa eu lembrar aqui. 11, 1,11. Um pouquinho acima do 10. Depois 2, 22, assim por diante, né? São os pares ordenados que estavam no slide anterior. Então você percebe que 0, 0, aí por quê? Não tem nenhum combustível, litro, né, gasto, não percorreu nada. E assim por diante vai colocando, uniu-se todos os pares ordenados do slide anterior, constatou-se aquilo que o tio já tinha comentado, formamos uma reta. Vamos lá. Situação problema 2, ainda falando dos gráficos. A fórmula que relaciona o número D de diagonais de um polígono convexo e seu número N de lados é dada por D igual N, que multiplica N menos 3 dividido para 2. A tabela a seguir mostra a quantidade de diagonais de alguns polígonos convexos. Então eu tenho o número de lados e o número de diagonais. Então o polígono de 3 lados. Quantas diagonais? 0. O polígono de 4 lados, quantas diagonais? 2. Polígono de 5 lados, quantas diagonais? 5. O de 6 lados? 9. Então, quando x, né? Quando n é igual a 6, número de lados, o meu d, número de diagonais, é igual a 9. Quando n é igual a 7, que é um heptágono, o número de diagonais é igual a 14. Quando n é igual a 8, o meu d, número de diagonais, é igual a 20. E assim por diante. Os pontos do gráfico têm coordenadas n, d. Lembrando que o n, né, que é o número de lados, vai estar no eixo x. E o d, número de diagonais, vai estar no eixo y. Assim, alguns desses pontos são... Aí ele descreveu para a gente todos aqueles pontos que estão em cima na tabela. Tá bem? Bom, aí eu tenho o plano cartesiano. E no plano cartesiano ele foi colocando todos os pontos, né, que representam os pares ordenados que ele citou anteriormente. Ok? Se você olhar atentamente, percebe que eu agora não tenho uma reta. Percebe que ela faz uma ligeira inclinação assim, ó, suave, subindo. Não é uma reta. Se você pegar uma régua e traçar, você não consegue traçar uma reta aí. Tá certo? Porque ele faz, na verdade, é como se fosse a metade de uma letrinha U. A letrinha U não é assim, ó. Letrinha U, não é assim? Então, se você cortar a metade, você tem só a metade dela subindo, ó. O nome disso nós vamos ver a seguir quando nós aprofundarmos o estudo das funções, tá bom? Bom, nesse caso, não podemos unir os pontos por meio de uma reta. Acabei de falar isso, né, gente? Pois a variável n só pode assumir valores naturais a partir de 3. Assim, o gráfico é formado apenas por pontos que dão a ideia de uma curva. Vamos adiante.
Bom, localização dos conteúdos das atividades em nosso livro. Nosso conteúdo está todo ele localizado no volume 3, capítulo 8, da página 26 a 38. E as atividades são essas que estão elencadas aí para vocês. Procurem fazer todas as atividades e, tendo dúvida, manda pra gente que nós vamos sanar sua dúvida através do canal Tira Dúvida, tá? Tem aí no último slide os contatos do tio Renato, do tio Lula, da tia Michelle e da tia Tati, tá, gente? Não deixe de fazer. Quero lembrar o seguinte, essa parte que nós falamos agora é uma introdução ao assunto de funções, tá certo? Nós vamos aprofundar nas próximas aulas, né, falando das funções de forma específica, da função afim, da função linear, da função quadrática e suas respectivas representações gráficas, tá bom? Não deixe de fazer as atividades. Na quinta-feira o tio vai fazer para vocês a resolução de algumas questões comentadas referentes a essas atividades. Um grande beijo no coração e fica com Deus, galerinha! Tchau, tchau!